A gente vai falar ainda de tratamento, mas destaco que é uma pergunta extremamente importante, Fernanda, principalmente considerando esses casos de pacientes que têm o angioedema hereditário com inibidor de C1 normal, porque não há estudos especificamente com esse grupo de pacientes. Assim, algumas coisas ajudam. Por exemplo, pacientes com angioedema por mutação no fator 12, normalmente esses pacientes têm uma melhor, têm assim, uma influência muito grande do estrógeno, então eles têm uma melhor resposta quando você tira o estrógeno e quando você entra com o progestágeno. Às vezes, só isso é suficiente para a gente controlar os sintomas. E também tem uma melhor resposta ao ácido tranexâmico, quando a gente compara esses pacientes fator 12 com os pacientes que têm o angioedema clássico pela deficiência do inibidor de C1. Mas a gente não sabe, por exemplo, se os novos tratamentos, por exemplo, os inibidores da calicreína, assim, teoricamente, a gente imagina que eles vão funcionar tanto para o angioedema por deficiência do inibidor de C1, quanto para os casos com o inibidor de C1 normal, só que ainda não há estudos, né? Então a gente usa, por exemplo, o icatibanto, que é bloqueador do receptor de bradicinina nas crises, ele funciona também muito bem nos dois tipos. Então, assim, é uma pergunta muito importante porque a gente não tem, assim, uma resposta ainda muito boa para isso, porque não há realmente estudos, só há estudos com o angioedema com deficiência do inibidor de C1. Patrícia, eu queria fazer só um comentário bem rápido, que eu acho que é importante que cada paciente tenha esse tipo de discussão com o seu paciente, com o seu médico, porque da mesma forma que outras doenças têm um tratamento que a gente chama individualizado, alguns pacientes respondem a um tratamento, outros a outro tratamento, então é importante que haja essa interação e não há uma fórmula mágica, então cada paciente tem um tipo de resposta. Eu queria aproveitar também só para falar um pouquinho dessa parte de tratamento, é que lembrar que a gente tem um tratamento da crise propriamente dita, a gente tem um tratamento preventivo, então que a gente chama de curto prazo, ou seja, quando o paciente vai ser submetido a algum procedimento. Então, nunca faça nenhum procedimento se antes vai consultar o seu médico que está lhe acompanhando. Então, vou fazer uma cirurgia, vou fazer uma extração dentária. Então, a gente faz o que a gente chama de profilaxia de curto prazo. É um tratamento com período curto antes do procedimento. E tem alguns pacientes que necessitam de um tratamento de longo prazo, que nós chamamos de profilaxia de longo prazo, ou seja, que ele use o remédio regularmente para evitar a crise. Mas mesmo os pacientes que estão submetidos a algum tipo de profilaxia, de prevenção, lembrar que eles devem ter consigo sempre os medicamentos de crise, caso tenha algum escape e eles tenham alguma reação. Então, é muito importante vocês estarem atentos, seguirem corretamente as orientações dos seus médicos que estão acompanhando no seu dia a dia.